meu amado, minha querida, que a paz de Cristo ela possa te envolver nesta noite. Quero agradecer a Deus por mais essa quinta-feira, por mais esta rica oportunidade de poder ministrar esta palavra ao teu coração, onde o título nos diz assim: o paciente que orava. Esse paciente, ele orava a Deus, ele clamava ao Senhor. Ele estava passando por uma enfermidade e ele chega diante da presença do Senhor e ele clama. E nessa enfermidade que ele estava passando, ele acabou sendo um canal de bênção para as vidas que estavam o ouvindo. E eu espero também que esta palavra, ela seja um canal de bênção para a tua vida, ela seja fortalecimento para a tua vida. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas eu sei que Deus, ele te conhece. E eu sei que Deus, ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 10 nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhe dei as palavras que me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu quero falar desse paciente que orava. Esse paciente, ele passou por várias internações hospitalares e lhe garantiram o honroso título de o paciente que orava, devido ao seu ministério a outros pacientes. Então, a primeira coisa que nós vamos entender, esse paciente, ele estava internado e ele orava por outros pacientes. E ali estava um homem que, em seus tempos de angústia, orava por e com as pessoas necessitadas ao seu redor. Olha, irmãos, esse homem angustiado, enfermo, internado, ele era ousado. Ele orava por e pelos outros. Olha que algo maravilhoso. E a mesma coisa nós vamos ver aqui nesse capítulo que eu li nesta noite. Nós vemos que aqui está algumas horas antes de Jesus ele ser traído por Judas. E prestes de ser traído por Judas, Jesus fazia o quê? Ele orava. Mas ele não orava por ele. Ele orava pelos seus discípulos. Para que Jesus o guardasse. Para que Jesus os livrasse do mundo. Para que nenhum deles se perdesse. E Jesus estava prestes a passar pelo momento mais dolorido da sua vida. E eu quero dizer para você, durante os nossos tempos de angústia, ansiamos pelas orações dos outros e necessitamos delas. Quem nunca passou por isso? Quando você está passando por um processo
de angústia, quando você está passando por um processo de adversidade, quando você está passando por um processo de sofrimento, quando você vê um irmão, a primeira coisa que você pede para ele, você fala assim: ei, ora por mim. Agora aqui nós vemos um paciente que ele passava por vários processos de internação, e ali ele orava por ele, e ali ele orava pelos outros pacientes. E aqui nesta oração de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, nós vemos também a intensidade do nosso Deus em nos ensinar nesta noite. Que ele estava passando por um processo que o próprio Jesus, ele chega diante de Deus e ele ora e ele diz: Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice, mas se não for, que seja feito o que é a tua vontade. E eu me deparo aqui nesse capítulo com a oração de Jesus. Prestes a passar por todo esse sofrimento, prestes a passar por toda esta angústia, ele estava preocupado com aqueles a qual Deus o tinha dado, com aqueles a qual Jesus tinha discipulado, aqueles a qual Jesus ele tinha instruído. Até na hora que antecede a tua morte, ele se preocupa com aqueles a qual Deus tinha entregado para ele, e ele ora, pedindo para que Deus guardasse, porque eles iam continuar no mundo, porque eles iam continuar ministrando a palavra. Então existem situações que nós iremos passar, que nós iremos orar, e que só vamos ter resposta naquele grande dia. Foi como Jesus. Ele orava pelos seus discípulos, ele chegou ao ponto de clamar pela tua vida, mas ele tinha que passar por aquele processo para que ele fosse glorificado. Então existem situações que muitas vezes nós vamos orar, Deus ele vai derramar a paz sobre as nossas vidas, mas isso não quer dizer que ele vai responder a nossa oração, como ele fez com a oração de Jesus, orando pelos seus discípulos, porque Jesus já sabia o que os discípulos iriam enfrentar. Então Jesus estava orando para que Deus sustentasse eles, para que nenhum deles se perdesse. E nós vemos que se cumpriu a palavra de Deus. Nenhum dos discípulos se perderam, a não ser Judas, o discípulo que traiu Jesus. Então o que eu quero que você entenda nesta noite, a importância da tua oração, a importância do teu clamor, não importe a situação que você está passando, mas a oração, ela te leva mais próximos de Deus. E aqui no Evangelho de João, nós viemos aprender isso nesta noite, que mesmo passando por algumas situações, até no momento que Deus ele está te mostrando que vai te recolher, você vai orar por aqueles que vão ficar, por aqueles que vão dar continuidade ao ministério, para que o Senhor venha sustentar a cada um deles para vencer, assim como você venceu, assim como você está com Cristo, você vai orar por aqueles que vão ficar. E foi o que Jesus ele fez. Então eu quero deixar esta frase para o teu coração nesta noite, que você possa recebê-la ela e que você possa entender como é importante esse diálogo com Deus. Por isso que esse paciente, mesmo nas suas várias internações, ele foi um canal de bênção ali onde ele passou. Senhor, mesmo em nossos tempos difíceis, que possamos
honrar-te e encorajar os outros, orando pelos que estão sofrendo. De novo, Senhor, mesmo em nossos tempos difíceis, que possamos honrar-te e encorajar os outros, orando pelos que estão sofrendo. Então, que você possa ser esse canal de bênção, que você possa ser ousado diante da presença do Senhor. Então, meu amado, não deixe de compartilhar este vídeo, não deixe de abençoar a obra de Deus, né? Tem o QR Code aí, que você possa estar nos ajudando a dar continuidade à obra de Deus. E lembrando que no domingo nós temos o culto evangelístico. Venha adorar a Deus e convide mais um. Deus abençoe a sua vida.